Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou responder perguntas sobre o intercâmbio Camp Leader, que é aquele intercâmbio de trabalhar em acampamento nos Estados Unidos que eu fiz recentemente. Se você não acompanhou essa aventura, tem vários vídeos aqui no canal que eu vou deixar linkado aqui. E as perguntas eu recebi lá pelo meu Instagram. Então se você quiser participar de algum vídeo desse tipo e mandar a sua pergunta pra eu responder, me segue lá no Instagram, aí você pode participar também. BTF Mac me perguntou: o intercambista tem que ter alguma habilidade específica para participar? Não necessariamente, você não precisa ter uma habilidade específica. Se você tiver, te dá mais possibilidade de trabalho dentro do acampamento, mas se você não tiver, você pode ser apenas, que não é assim só, não é menos do que nada, Bunk Counselor, que é o monitor de cabana, que fica com as crianças, que é responsável, fica no mesmo quarto. Cada monitor, que é o que a gente chama de counselor, fica responsável por um número de crianças. Então essas crianças vão responder pra você vai responder por elas, vai ter certeza que elas estão bem, que elas estão onde elas deveriam estar, que elas estão comendo, que elas estão felizes, coisas desse tipo. Você não precisa alimentar elas, vestir, dar banho, mas você vai manter elas no ritmo, felizes e no cronograma. E se você não tiver uma habilidade específica pra ensinar, por exemplo, tudo bem, desde que você seja aberto a aprender. Eu não tinha nenhuma habilidade específica, não fui contratada por causa de nenhuma habilidade específica minha. Mas chegando lá, eu acabei me tornando salva-vidas, porque eu fiz o curso lá, professora de filmmaking, de criação de vídeos, né, de produção de vídeo. Isso foi uma coisa que aconteceu quando eu tava lá. Você não precisa ter uma habilidade específica, necessariamente. 23 de janeiro de 2018 me perguntou se existem camps para o lado da Califórnia. Queria muito ficar por lá. Existem sim. Eu acredito que tem menos acampamentos daquele lado dos Estados Unidos, que isso é uma coisa mais comum do lado leste do que do oeste, mas existem acampamentos no país inteiro. Yas Pardo me disse que... Tá, você disse que para ir no camp a gente não precisava de falar inglês fluente, mas eu chamei... acho que é a agência, talvez, e precisa de inglês fluente, sim. Eu até fui conversar com o Yuri sobre isso. O Yuri é o consultor que eu indico pra vocês, é Travelmate Paulista. Eu sempre deixo o contato dele na descrição dos vídeos. Foi através da agência com ele que eu fui pro Camp Leader, e eu perguntei pra ele, ele me disse que é assim, é legal ter um intermediário alto. E essa é a minha opinião também. Eu acho que no camp você precisa de mais inglês do que no Work and Travel, inclusive. Mas não precisa ser necessariamente fluente. Outra coisa que ele falou é que se você tiver muita experiência com criança, dá pra ir com o inglês até um pouquinho menos. Mas se você não tem experiência com criança, é legal ir com um inglês melhorzinho, com intermediário alto. A Ana Liboss me perguntou uma coisa muito interessante. No geral, você trabalhou mais ou menos que o Work and Travel? É engraçado porque eu acho que em número de horas eu trabalhei mais. Só que o trabalho do Work and Travel, ele me esgotava num sentido, me exauria, arrancava minha alma de mim às vezes, sabe? Principalmente quando eu fui operadora de lift, que eu ficava o dia inteiro do lado de fora no frio. Isso, nossa, é muito cansativo, é bizarro. O frio desgasta muito, era um trabalho com muita força física e que não me trazia tanta recompensa no sentido emocional. Trazia uma recompensa no sentido monetário, então financeiro. No Work and Travel eu ganhei muito mais do que eu ganhei no acampamento, só que o trabalho do acampamento ele é mais recompensador. A vibe do trabalho é mais gostosa. Então eu acho que eu trabalhava mais, porque, por exemplo, fui Bunk Counselor, né, monitora de cabana, então eu tinha as minhas crianças que ficavam no quarto comigo. Então, a gente acordava de manhã, tem vídeo de rotina aqui no canal pra vocês assistirem. Mas a gente acordava de manhã, a gente ia pro café, aí elas iam pras aulas, e eu ia dar minhas aulas, fazer salva-vidas, fazer minhas coisas. A gente se encontrava no almoço, e aí elas voltavam pras aulas, e eu ia fazer as minhas coisas de novo. Com outras coisas que eu trabalhava além de ser monitora de cabana. Porque você vai ser monitor de cabana, mas você vai ter outras funções durante o dia, enquanto as suas crianças estão ocupadas nas aulas e nas atividades. Aí elas iam pras aulas à tarde de novo, e eu ia fazer outras coisas. Aí à noite, a gente jantava junto, elas iam fazer umas atividades que eu, de certa forma, estava envolvida também. E aí, à noite, a gente ia pro quarto dormir, eu e elas. Qualquer coisa que acontecesse, eu tinha que estar lá disponível, elas podiam precisar de mim a qualquer momento. Então, eu meio que estava on call 24 horas por dia. Não é uma coisa que me exauria tanto assim, fisicamente. Ao mesmo tempo que me deixava muito cansada, porque é muito intenso, é muita responsabilidade cuidar de crianças. Então isso mexia muito com o meu emocional e tal. É um trabalho que cansa bastante. Eu acho que eu trabalhei mais, só que
eu ficava menos fisicamente cansada e o trabalho era mais recompensador e mais divertido. No Work and Travel, eu tinha sempre as minhas noites pra mim, noites livres. Só que eu tava acabada. Eu ia pra casa e eu dormia, eu jantava e dormia, sabe? Porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte de novo pra malhar de novo. Miguel Camargo 12 me perguntou como era o pagamento. A cada 15 dias, mensal ou tudo no final? Precisa fazer tax return? O meu pagamento era a cada 15 dias, mas isso varia de acampamento pra acampamento. Eu lembro quando eu tava olhando no site do sponsor, onde você vê todos os camps, onde fica o seu perfil online pros camps te encontrarem. Eu lembro que tinha diversos, tinha alguns que pagavam tudo no final, tinha alguns que eram, acho que até semanal, e alguns que eram a cada 15 dias. E precisa sim fazer o tax return, sempre que você faz um trabalho, um intercâmbio de trabalho remunerado nos Estados Unidos, você vai precisar fazer o tax return no ano seguinte, é tipo declaração de imposto. Então você vai precisar declarar no ano que vem. E ele também me perguntou quanto tempo meu DS demorou pra chegar. O DS do camp chega muito mais rápido do que o DS do work. Então, eu não lembro exatamente quando chegou, porque assim, eu não tava em São Paulo, eu tava morando em João Pessoa. Então, eu não lembro exatamente quando chegou, mas se eu tava morando em João Pessoa, chegou até no máximo março, porque eu fiquei em João Pessoa de janeiro a março. Então, o meu DS chegou enquanto eu tava lá nesse período. E eu só embarquei pro acampamento em junho. E mais ou menos foi esse o timeline, chega bem antes. Igor Moreira Lopes me perguntou se tem como sair de um camp e ficar em outros. Tem limite de tempo pra isso? Eu não entendi direito essa pergunta, porque você vai contratado pra trabalhar em um acampamento. Então você não vai mudar de acampamento, a não ser que você tenha um problema no seu trabalho e você precise mudar, entendeu? É isso. Pamela Polinário me perguntou quanto tempo antes do camp começar precisou chegar. Então, por causa da questão da quarentena, eu saí do Brasil muito antes, né? Porque eu fui fazer quarentena no Equador, de 14 dias e tal. Em relação ao trabalho, você vai combinar a data que você vai chegar com o seu trabalho. Você pode chegar uns dias antes também, sempre combinando com o seu acampamento. Mas nos Estados Unidos você pode, por direito, chegar até 30 dias antes. Eu nunca cheguei tão antes assim. Não sei, eu tenho a sensação que é um pouco arriscado, que pode ser um pouco estranho na imigração. Mas eu já fui até 20 ou 15 dias antes para os Estados Unidos, antes do meu trabalho começar. Aí você pode passear, tal, e depois ir pro seu trabalho. Você tem esse direito. No seu trabalho, você precisa chegar na data que você combinar com o seu trabalho, com seu chefe, com a pessoa com quem você combinou as datas de início e fim do seu trabalho. Se você precisar, se você quiser chegar 1 ou 2 dias antes para se situar, é uma coisa que você pode conversar com eles. O Dex me perguntou quanto tempo antes você recomenda fechar o programa. Esse intercâmbio ele sempre acontece a partir de maio/junho, aí vai depender do acampamento, até agosto, setembro. Então, se ele começa em maio, junho, eu acho que um tempo bom de folga é pelo menos 5, 6 meses. Porque você tem que passar pelo processo de fazer o seu perfil, fazer todos os exames médicos pedidos que para poder aplicar, você tem que fazer uns exames de rotina para mostrar que você tá bem de saúde. Você vai entrar no site do acampamento, do sponsor, você vai ficar lá disponível pros acampamentos te encontrarem, vai fazer entrevista ainda. Então é um processo que pode demorar um pouquinho. É legal colocar um tempo pra você fazer com calma, sabe? Tudo isso. Então eu, por exemplo, comecei a fazer o meu processo em janeiro e eu ia embarcar em junho. Eu encontrei a minha vaga de emprego em fevereiro, mas se eu tivesse demorado um pouco mais pra encontrar minha vaga, eu já ia ficar um pouco mais nervosa, sabe? Eu sei que os acampamentos já estão começando a contratar agora, pra próxima temporada. Agora a partir de novembro desse ano. Então, se você tem certeza que você quer pro acampamento, você já pode investir no seu programa agora, eu já começaria a fazer isso, até porque é muito gostoso estar com o acampamento assim pago, sabe? Certo, confirmado, ter feito, concretizado essa ação de fechar o seu acampamento, dá um quentinho no coração, um ânimo, uma alegria, sabe? Então não vejo por que não, se você já puder fazer isso agora. Ingrid2628 me perguntou se tem como fazer renda extra no camp. Não tem como fazer second job, encontrar um segundo emprego, porque você fica muito comprometido e morando dentro do acampamento, então não dá pra você procurar um emprego em outro lugar. Se você tiver como trabalhar online, se você tiver algo que você faça online, você consegue ganhar enquanto você estiver em qualquer lugar, né? Não só no acampamento. Você pode ser que ganhe gorjeta, mas isso é uma coisa que, assim, é bem pouco provável. Aconteceu comigo uma vez, inclusive eles nem podem saber que eu aceitei, porque teoricamente não era pra aceitar. Mas quem é que recusa $100? O pai da minha criança me deu $100. Alguns pais fazem isso e eu aceitei, porque, né, gente, $100. Foi só uma das minhas crianças, eu tive 8 crianças comigo no total, durante o tempo que eu fiquei lá. Então é uma coisa que dá pra você contar também, sabe? Além disso, se você for pra um acampamento onde as crianças são mais bem de vida ainda, porque tem uns acampamentos gourmet aqui nos Estados Unidos. E aí pode ser que você ganhe até mais gorjeta, mas não tem como você contar com isso nesse
se vai acontecer mesmo. Bia Ribeiro 2 me perguntou: sei nadar, mas não fiz natação. Tem como colocar isso nas minhas referências? Posso ser salva-vidas? Pode colocar que você sabe sim nadar, que você gostaria de ser salva-vidas, que você estaria apta a fazer isso. Só que pra você ser salva-vidas, você tem que fazer a certificação. E eles têm que te oferecer isso. Então, o acampamento que eu fui me ofereceu fazer a certificação. Assim que eu chegasse lá, eles pagaram pra mim, pra eu fazer o curso de certificação em salva-vidas. E assim, eu não tenho nada que prove que eu sei nadar, sabe? O que eu fiz foi a certificação de salva-vidas assim que eu cheguei lá. Isso que me deixou apta e provou ser apta, porque eu fui registrada pela Cruz Vermelha a ser salva-vidas através dessa certificação que existe. Eu não sei se todos os acampamentos fazem isso, como funciona, mas se você tem vontade de fazer isso, você pode ir demonstrar interesse quando você tiver pra fazer sua aplicação, você pode escrever isso em algum lugar. E ela também me perguntou: e se eu não passar na entrevista com o camp, eu perco dinheiro pago? A mesma coisa com o Work and Travel. Se você não passar na sua primeira entrevista, você pode fazer entrevista com outro acampamento. Você pode fazer entrevista até você passar, meu bem. Aí, se por acaso não acontecer de você não passar com ninguém, aí eu acho que você perde o seu dinheiro, porque a entrevista é uma coisa que depende de você, né? Nunca vi ninguém nunca encontrar um emprego, sabe? Eu já vi pessoas serem negadas no Work and Travel, por exemplo, a pessoa não passar na entrevista. Eu acredito que isso possa acontecer no acampamento também, mas eu acredito que numa próxima tentativa a pessoa consegue. Eu sempre vi as pessoas conseguirem. Às vezes não passou na primeira, mas passou na outra, porque às vezes não bateu com a vibe do lugar, às vezes as datas não estão muito boas, às vezes nem é pessoal, sabe? Às vezes você travou na sua entrevista, às vezes você não se deu muito com a vibe do ambiente da pessoa que te atendeu ou com o que aquele lugar tá buscando, sabe? E ela também me perguntou: a entrevista é mais tranquila? Qual é mais fácil, camp ou work and travel? Eu acho que a entrevista do work é mais fácil. As minhas entrevistas do work foram muito tranquilas. A minha entrevista do camp, ela foi mais aprofundada. Eu acredito que seja porque vai trabalhar com criança. Então eles precisam tomar mais cuidado com quem eles estão contratando. No work a gente também trabalha com público, né? E muitas vezes trabalha com criança também. Você pode ser instrutor. Dentre as várias funções que existem, algumas envolvem crianças também. Mas eu acho que o acampamento, como tem uma responsabilidade muito grande da pessoa que vai ficar com as crianças, eles fazem uma entrevista um pouco mais aprofundada, assim, sobre quem você é. E querem te conhecer um pouco mais, eu acho, sabe? Até do que o Work and Travel. Work and Travel é uma coisa tipo, você fala inglês? Você pode vir? Você entende que é isso assim? Não sei o quê? Confirmando que você consegue entender, que você tá apto. E beleza, no camp tem uma questão forte de que eles estão contratando uma pessoa que vai ser responsável por crianças. E que se der alguma merda, vai ser muito ruim. Então eu acho que eles têm uma preocupação um pouco maior na hora da entrevista. Mas não necessariamente eu diria que foi mais difícil, porque eu me lembro que foi muito claro o inglês, a pessoa era muito fofa comigo, de repetir a pergunta se precisasse, de conversar e tal, foi um bate-papo mesmo. Rafa Garcia me perguntou se existe algum camp mais perto de cidades. Deu pra viver com o dinheiro que eles dão? Eu acho que camp é uma coisa sempre em volta perto de natureza, então não é tão próximo assim de cidade. Pode ser que sejam alguns mais próximos do que o que eu tava, que o que eu tava era bem no meio do nada. Mas eu tava a 40 minutos da Filadélfia, não é tão longe assim. 40 minutos de carro da Filadélfia, na verdade, é um tempo bem considerável. E a Filadélfia é uma cidade grande, então não é tão longe. Na verdade, eu tava no meio do nada, mas pensando bem, eu não tava tão longe assim, não. Só que você não vai conseguir ficar saindo todo dia pra ir no rolê na cidade, assim, sabe? O camp é um lugar que a gente fica mais lá dentro mesmo, e aí sai mais no dia de folga. E se deu pra viver com o dinheiro que eles dão? Durante o tempo que você vai estar no acampamento, a sua hospedagem e a sua alimentação vão estar incluídas. Você não precisa gastar com comida e você não vai gastar com hospedagem. Se você não sair do camp, você não vai gastar com nada, entendeu? O dinheiro que eles pagavam dava pra eu viver? Essa pergunta não faz muito sentido, porque eu não tinha que pagar nada pra viver enquanto eu tava lá, entendeu? Aquele dinheiro que eu ganhava eu podia gastar com, se eu quisesse sair, se eu quisesse dar rolê, se eu quisesse comprar alguma coisa, se eu quisesse comer fora. E pra isso sim, dava tranquilo, pra eu gastar com extra enquanto eu estivesse lá. Se eu não quisesse gastar com nada, eu também conseguiria, mas vocês vão querer ir num bar num dia de folga, num restaurante, comer fora, numa festa. A gente foi na praia algumas vezes, então aí eu gastava grana, entendeu? E aí eu usava assim o salário que eu ganhei, que era mais do que suficiente pra isso, pra dar um rolezinho de vez em quando. Mais do que suficiente. Só que pra viver enquanto eu tava lá, eu não precisava gastar nada, entendeu? O Miguel falou que tá indo fazer o camp por minha indicação. Muito obrigada por todo o conteúdo. A TM é maravilhosa. A TM é Travelmate. Ele fechou com a Travelmate que por indicação minha. Muito obrigada por confiar em mim. Eu tenho certeza que o seu programa vai ser incrível, que você vai se divertir muito, que você vai trabalhar muito, vai fazer muitos amigos e vai ser muito recompensador. Trabalhar no acampamento é cansativo, não vou negar, mas é uma experiência transformadora, profunda, que vai te recompensar muito, sabe? Vai ser muito divertido.
Pode confiar. Lara Hofmeister me perguntou se a Apple Farm tinha regras muito rígidas com os counselors. Tinha regras, não acho que eram muito rígidas, e eu acho que tem outros acampamentos que eram muito mais rígidos. Porque, inclusive, quando eu tava lá, gravava stories, eu tirava foto, eu fiz conteúdo, essas coisas que eu sei que outros acampamentos jamais deixariam. Jamais. Mas eles estavam abertos pra isso. Eles curtiam até o fato de eu fazer conteúdo, mas eu acho que poucos acampamentos seriam assim, sabe? Até porque eu mostrei as minhas crianças, mostrei o lugar. Então, eles devem ter umas políticas assim mais rígidas em relação a mostrar as crianças e tal. Outras questões em regras de você tem que estar sempre com as suas crianças, você tem que estar sempre de olhos nelas, você tem que estar sempre pontual. Eles levam muito isso em consideração na pontualidade, na hora de encontrar as refeições, no momento que a gente precisava estar com as crianças. Nesse sentido, sim, sabe? Na responsabilidade com elas, eles eram bastante rígidos. Mas eu sei de outros acampamentos, não deixam nem os counselors usarem celular, ok? Então, assim, a gente usava o celular o tempo todo. Inclusive, a gente usava o celular pra se conectar entre nós no trabalho. Então, nesse sentido, outros acampamentos eram bem mais rígidos, podem ser bem mais rígidos. Catarina Mello perguntou qual foi a parte mais difícil do intercâmbio. Realmente foi muito desafiador ser responsável por crianças pré-adolescentes. Eu me senti assim, eu lembro que no primeiro dia quando as minhas crianças chegaram e fiquei só eu e elas ali, assim, e eu senti que agora era só 100% eu, sabe? Era eu com as minhas crianças e eu tinha que dar o meu melhor. Eu fiquei nervosa, mas eu tive muita preparação antes, a gente teve treinamentos e tal, e eu tava muito dedicada a dar o meu melhor. E assim, eu já tenho 27 anos, eu era 10 anos mais velha que as minhas crianças, então eu me sentia emocionalmente madura pra viver aquilo, para estar ali por elas caso elas precisassem de mim pra qualquer coisa. O mais importante pra mim é que elas confiassem em mim. Ganhar a confiança delas foi uma coisa muito recompensadora, conquistar a confiança delas para que elas me procurassem em qualquer problema que elas tivessem, e elas tiveram. Eu tive algumas crianças com problemas de se sentiram intimidadas e desconfortáveis em relação a outros garotos. Nada sério aconteceu de assédio nem nada do tipo, mas elas se sentiram desconfortáveis, então eu tive que lidar com isso com elas, passar por isso com elas foi muito desafiador, porque uma das minhas meninas, por exemplo, ela já tinha sido assediada antes na vida, na escola, então ela era gatilhada por isso muito rápido. Foi muito desafiador lidar com essa situação, porque era muito delicado, imagina lidar com isso. Então, acho que essa foi a parte mais difícil, lidar com esses desafios. As minhas crianças eram mais velhas, então eu podia confiar que elas iam ir pra elas, iam voltar. Mas as crianças de 6, 7 anos, os counselors tinham que ficar em cima pra ver se elas estavam bem, se elas não tinham se perdido, se elas não tinham se machucado, sabe? Porque a gente dá certa liberdade, mas a gente tem que ficar de olho, a gente tem que saber onde elas estão e o que elas estão fazendo. Então, eu acho que isso foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, conseguir passar por isso com elas foi muito recompensador. Eu tive uma menina que também, ela ficou muito mal quando ela ficou, nos primeiros dias, ela teve homesickness, que é um nome dado pra esse mal-estar de você sentir muita saudade de casa e querer ir embora. Então, por 3 dias, quando ela chegou, ela chorava. Por 3 dias ela chorou, por 3 dias ela falou que ela queria ir embora, e assim, ela não podia ir embora. Por vários outros motivos pessoais, ela tinha que ficar ali, entendeu? Que eu não podia falar com ela sobre, mas eu sabia do background da família dela, do porquê ela tinha que estar ali. Ela precisava daquele tempo por questões muito pessoais da vida dela. Ela era uma menina negra e ela veio conversar comigo uma vez que ela se sentia mal de ela ser a única negra dentro da sala de aula. E isso foi muito delicado pra mim, principalmente porque eu não sou e eu tinha que conversar com ela sobre isso pra ela se sentir melhor. E eu queria que ela se sentisse melhor, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não queria falar algo que não fosse do meu lugar de fala, mas eu tinha que acolher essa menina ao mesmo tempo. Então foi difícil e ela ficou até o final. Essa menina ela foi a minha maior recompensa desse lugar, assim, porque eu achei que eu não ia conseguir lidar, porque ela só chorava. Por 3 dias quando ela chegou, ela só chorava e ela queria, porque ela queria ir embora. Queria ir embora, ela fugia das aulas. E aí eu tinha que ir atrás dela. Pedi ajuda. Aí eu pedi ajuda, porque eu falei, gente, eu não tô conseguindo, eu acho que eu não vou conseguir. Eu pedi ajuda aos meus diretores, eu pedi ajuda pra uma psicóloga que tinha lá na época. E a gente foi conversando com ela, lidando com a situação, ela acabou ficando até o final. E ela ficou muito grata, sabe? Eu consegui enxergar a transformação e o quão importante isso foi pra vida dela. E o quanto isso vai ficar marcado na vida dela pra sempre, o fato dela ter conseguido fazer isso. Então, ter participado de um momento de superação tão grande na vida dessa criança, dessa menina pré-adolescente tão sensível, que vai ser importante pro resto da vida dela, é uma experiência profunda e recompensadora de um jeito que é difícil de explicar.
sabe? Então, ao mesmo tempo que essas situações foram muito difíceis, elas mexeram muito comigo e eu nunca vou esquecer, sabe? Eu nunca vou esquecer. Eu tenho certeza que ela também nunca vai esquecer disso. São desafios muito grandes em relação à maturidade de crianças, a crescimento de caráter psicológico de crianças que às vezes vêm com problemas de casa, que às vezes tem traumas, que às vezes tem gatilhos, que às vezes tem desafios pra passar e você tem que ser forte o suficiente pra passar com elas. E quando você passa, é muito, muito, muito recompensador. E por último eu quero responder a pergunta da Catarina Mello, que é sobre a parte mais difícil do intercâmbio. Eu adoro gravar esse tipo de vídeo porque eu acho que quando vocês mandam perguntas, vocês acabam perguntando coisas que eu não falaria naturalmente, sabe? Que eu não traria em outros vídeos por não pensar nisso nas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas a respeito disso, deixe aqui nos comentários que eu vou responder também. E se vocês quiserem outros vídeos respondendo perguntas, me deem sugestões aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês. Eu gosto desse tipo de vídeo, eu acho que a gente conversa e eu acabo trazendo um conteúdo extra que responde exatamente o que vocês precisam saber. Te convido a se inscrever no canal se você quiser continuar acompanhando os vídeos daqui e ativar as notificações para não perder quando tiver vídeo novo e deixar o seu like se você tiver gostado desse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo.